E se sem perceber você tivesse medo de ter cometido esse pecado? Muita gente vive angustiada com essa possibilidade, perde a paz, sente culpa e até se afasta de Deus por falta de entendimento. Mas hoje, você vai compreender de um jeito simples e direto o que Jesus realmente quis dizer sobre o pecado que não tem perdão. E mais do que isso, você vai descobrir se ainda existe esperança para você. Se em algum momento você já errou, já pensou coisas que te assustaram ou sentiu o coração longe de Deus, essa mensagem é especialmente para você, porque o maior sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo no seu interior é justamente essa preocupação que você sente. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode trazer descanso para a sua alma e renovar a sua fé. E antes de seguir, comenta aqui: Espírito Santo, fala ao meu coração hoje. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa de luz e direção. E se ainda não faz parte do nosso canal, aproveita e se inscreve agora, ativando as notificações. Aqui, cada vídeo é uma chance de você viver um novo começo com Deus. Quando ouvimos que existe um pecado que não tem perdão, isso pode causar medo e até desespero em muitas pessoas. Afinal, todos nós erramos e falhamos. Mas o que Jesus ensinou sobre esse tema não foi para gerar pânico, e sim para despertar consciência. Ele falou claramente que há um limite para a rejeição espiritual. E esse limite se revela na forma como lidamos com a atuação do Espírito Santo. O pecado sem perdão é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo nas Escrituras. Mas essa expressão precisa ser entendida com cuidado, pois não se trata de um simples ato isolado, como uma dúvida ou uma palavra dita em um momento de raiva. É muito mais profundo. Envolve uma postura contínua de resistência e rejeição àquilo que o Espírito está fazendo no coração da pessoa. E quando isso se torna definitivo, fecha-se a porta do arrependimento. Deus é misericordioso e sempre está disposto a perdoar. Em toda a Bíblia, vemos pessoas que cometeram pecados gravíssimos e foram restauradas. Davi, por exemplo, cometeu adultério e assassinato, mas encontrou perdão porque se arrependeu. Pedro negou Jesus, mas foi restaurado. O ponto em comum entre todos os perdoados foi o arrependimento verdadeiro. Sem arrependimento, o perdão não encontra lugar para acontecer. O Espírito Santo é quem age dentro de nós, tocando, ensinando, revelando e nos convencendo do pecado. Ele não força, mas convida. Ele não obriga, mas mostra o caminho. Quando uma pessoa começa a ignorar essas advertências, dia após dia, ano após ano, ela corre o risco de se endurecer. E quando o coração se fecha completamente, não há mais espaço para o arrependimento. Esse tipo de rejeição não acontece da noite para o dia. É fruto de uma sequência de escolhas, de desculpas, de racionalizações. Uma pessoa vê a verdade, sente o toque de Deus, mas escolhe negar, zombar, distorcer ou resistir. E isso vai alimentando um orgulho que, com o tempo, já não reconhece mais o erro. O pecado sem perdão não é porque Deus parou de perdoar, mas porque a pessoa não quer mais ser perdoada. Por isso, se você ainda sente tristeza por seus erros, ainda deseja se aproximar de Deus, ainda ora e busca respostas, isso é sinal claro de que o Espírito Santo está agindo em você. Quem comete esse pecado já não sente nada. Não há mais dor, nem inquietação. Só rejeição fria e calculada. Então, fique em paz. O coração que ainda busca Deus está no caminho da graça. Para entender o que Jesus quis dizer sobre o pecado imperdoável, é fundamental olhar para o momento exato em que ele fez essa afirmação. Isso aconteceu depois de um milagre poderoso. Jesus havia acabado de expulsar um demônio de um homem cego e mudo. A multidão ficou admirada. Mas os fariseus, ao invés de reconhecerem a ação divina, acusaram Jesus de estar agindo pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios.
Foi diante dessa acusação que ele falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não foi apenas uma crítica qualquer. Os fariseus estavam testemunhando claramente a ação do Espírito Santo através de Jesus. Era inegável o poder, a libertação, o bem que estava sendo feito. Mas mesmo assim eles preferiram fechar os olhos espirituais e atribuir ao diabo aquilo que era obra de Deus. Essa escolha não foi por ignorância, mas por maldade deliberada. Eles sabiam o que estavam vendo e mesmo assim escolheram mentir. Jesus então os confrontou com uma lógica simples. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Em outras palavras, era absurdo pensar que o inimigo estaria trabalhando contra ele próprio. O que Jesus estava dizendo era que a cura daquele homem era prova da presença do reino de Deus. E mais do que isso, era uma evidência clara de que o Espírito Santo estava atuando naquele momento e naquela pessoa. A atitude dos fariseus mostrou uma resistência profunda à verdade. Eles não apenas negaram a obra do Espírito, mas a distorceram e a insultaram. E é aqui que está o perigo. A blasfêmia contra o Espírito não é apenas falar mal ou duvidar de algo divino, mas é chamar de maligno aquilo que é sagrado, mesmo tendo plena consciência do que está acontecendo. Isso revela um coração tão endurecido que já não responde mais à luz. Jesus então declarou: todo pecado será perdoado, inclusive os que forem contra o Filho do Homem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado, nem nesta era, nem na era futura. Ele estava dizendo que há pecados que vêm da ignorância, da fraqueza, da dúvida. Mas há um tipo de rejeição que nasce da dureza intencional, da decisão de fechar os olhos para o que Deus está fazendo. Portanto, o contexto dessa declaração não é de fragilidade humana, mas de rebeldia consciente. Jesus estava alertando para o perigo de ver claramente a obra de Deus, reconhecer sua origem, mas ainda assim, por orgulho ou interesse, rejeitar e caluniar o Espírito. Esse é o terreno do pecado imperdoável, um terreno onde a luz brilha, mas o coração prefere as trevas. Muitas pessoas se perguntam por que Deus perdoa tantos pecados, até os mais graves, mas não perdoa a blasfêmia contra o Espírito Santo. A resposta está no papel essencial do Espírito na jornada de salvação. É Ele quem toca o coração, convence do pecado, gera arrependimento e desperta a fé. Quando uma pessoa rejeita deliberadamente o Espírito, ela está recusando o único caminho possível para o perdão. Não se trata de um limite na misericórdia de Deus, mas de uma escolha do ser humano. Deus está sempre disposto a perdoar, mas só perdoa quem quer ser perdoado. A obra do Espírito é como uma luz que nos mostra a sujeira interior. Mas se alguém insiste em fechar os olhos, ignorar essa luz e até desprezá-la, então essa pessoa está rejeitando o único recurso capaz de levá-la ao arrependimento verdadeiro. O pecado imperdoável, portanto, não é imperdoável por natureza, mas porque a pessoa nunca o leva ao arrependimento. Ela fecha a porta. É como se alguém doente recusasse o único remédio capaz de curá-la. O problema não está na doença nem na gravidade do caso, mas na recusa do tratamento. E o Espírito Santo é exatamente esse tratamento que Deus nos oferece para a cura da alma. A Bíblia mostra que Davi, mesmo após adultério e assassinato, foi perdoado. Paulo, que perseguia cristãos, recebeu nova vida. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado. O fator determinante entre eles não foi o tamanho do pecado, mas a disposição para se arrepender. E isso só aconteceu porque eles permitiram que o Espírito agisse. Quando o Espírito é rejeitado, o arrependimento se torna impossível. Essa recusa pode vir disfarçada de orgulho, religiosidade, racionalismo ou indiferença. A pessoa começa a desprezar os apelos de Deus, endurece o coração, desacredita das verdades espirituais e, com o tempo, já não sente mais culpa,
nem vergonha, nem desejo de mudança. O perigo maior é que ela nem percebe mais que está se afastando. O espírito vai sendo silenciado até que não se ouve mais sua voz. Por isso, Jesus foi tão direto ao dizer: esse pecado não será perdoado. Ele não quis lançar medo, mas fazer um alerta urgente. Enquanto há arrependimento, há esperança. Mas quando o espírito é calado, o arrependimento se torna impossível. E sem arrependimento, não há perdão. Não por falta de amor de Deus, mas porque a pessoa escolheu não mais querer esse amor. Essa é uma das perguntas que mais geram ansiedade em quem lê as palavras de Jesus. Será que eu cometi esse pecado sem perdão? A boa notícia é que só o fato de alguém se preocupar com isso já indica que não cometeu. O pecado imperdoável não é fruto de um deslize momentâneo, de um pensamento ruim ou de uma crise de fé. É uma rejeição total, contínua e consciente à atuação do Espírito Santo. Quem comete esse pecado não sente mais arrependimento. Seu coração já se endureceu, a tal ponto que não há mais espaço para o toque do Espírito. A pessoa não quer mudar, não quer ouvir Deus, não quer se submeter. Ela vê a verdade, mas escolhe rejeitá-la deliberadamente. Pior, às vezes chega ao ponto de zombar daquilo que vem do alto, chamando de mal o que é bom e atribuindo à escuridão o que é claramente luz. Não é possível cometer esse pecado por acidente. Ele não acontece por ignorância ou fragilidade emocional. Acontece quando, ao longo do tempo, alguém insiste em resistir à verdade, mesmo depois de ter conhecido claramente o que é certo. É um processo. Um caminho trilhado a cada escolha, a cada recusa, a cada endurecimento, até o momento em que a pessoa não escuta mais a voz de Deus, não porque ele parou de falar, mas porque ela decidiu não ouvir mais. Na Bíblia, vemos que os fariseus cometeram esse erro ao verem Jesus expulsar demônios pelo Espírito Santo e dizerem que ele fazia isso pelo poder de Satanás. Eles sabiam o que estavam vendo. Não estavam confusos. Tinham conhecimento, tinham acesso às Escrituras, mas por orgulho e interesse preferiram caluniar a obra do Espírito. Isso mostra que o pecado imperdoável está mais perto da religiosidade orgulhosa do que da ignorância sincera. Quem vive em pecado, mas ainda sente dor, arrependimento e vontade de se reconciliar com Deus, certamente não cometeu esse pecado. A tristeza pelo erro, o desejo de ser perdoado, o clamor por misericórdia, tudo isso são sinais de que o Espírito Santo ainda está trabalhando no coração. E enquanto ele trabalha, há esperança. Quem comete o pecado imperdoável não quer mais Deus, nem perdão, nem mudança. Por isso, se você sente inquietação espiritual, se ainda busca respostas, se tem sede de Deus mesmo em meio às suas falhas, isso é prova viva de que o Espírito não te abandonou. O pecado sem perdão é a rejeição completa da voz do Espírito. E quem ainda o ouve, mesmo que com dificuldade, ainda pode ser restaurado. A graça continua disponível enquanto houver um coração disposto a se render. Essa é, sem dúvida, uma das dúvidas mais comuns entre cristãos sinceros. Como posso saber se cometi o pecado imperdoável? A resposta pode trazer alívio imediato para muitos corações aflitos. Quem comete esse pecado não se preocupa mais com isso. Não sente dor, não tem remorso, não quer saber de Deus. O fato de alguém estar inquieto, buscando perdão, já é evidência de que o Espírito ainda está agindo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Quando sentimos tristeza por termos errado, é porque Ele nos tocou. Quando oramos chorando por algo que fizemos, é porque Ele ainda está soprando dentro de nós. Essa sensibilidade é um sinal de vida espiritual. A pessoa que cometeu o pecado sem perdão já não sente mais nada. Ela rejeita a graça, se afasta da luz e fecha todas as portas. Não é incomum encontrar pessoas que, em momentos de fraqueza, disseram coisas erradas sobre Deus ou sobre a fé.
Algumas até blasfemaram por ignorância ou revolta, mas depois choraram, se arrependeram, pediram perdão. Isso, segundo a Bíblia, é completamente diferente do pecado imperdoável. A ofensa contra o Espírito só é fatal quando vem acompanhada de uma rejeição consciente, fria e definitiva. O próprio Jesus mostrou essa diferença quando disse que até quem falar contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo, não. Isso mostra que existe misericórdia para quem erra por fraqueza, dúvida ou desespero. Mas o perigo está em endurecer o coração a tal ponto que não há mais arrependimento possível. E esse é o verdadeiro sinal de alerta. Se alguém te pergunta com sinceridade se cometeu esse pecado, a resposta quase sempre será não. Porque quem se endureceu a esse ponto já não faz esse tipo de pergunta. Já não busca, já não ora, já não sente nada. Por isso, se você ainda sente temor, se ainda clama, se ainda se incomoda com o pecado, agradeça. Deus está perto. O Espírito ainda fala com você. A melhor forma de lidar com esse medo é buscar a Deus de coração. Em vez de viver atormentado com a dúvida, mergulhe na graça. Confesse seus pecados. Peça ao Espírito para continuar agindo em sua vida. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. O pecado sem perdão não é para quem luta contra o pecado, mas para quem o abraça, o defende e rejeita o único que pode libertar. E se esse não é o seu caso, então você ainda está debaixo da misericórdia. A verdade é que o pecado que não tem perdão não é para os fracos, nem para os confusos, nem para os que tropeçam no caminho. Ele é resultado de uma decisão fria e contínua de rejeitar o Espírito Santo, aquele que nos convence, nos guia e nos chama de volta para Deus todos os dias. Se você ainda sente dor por seus erros, se ainda busca perdão e sente falta da presença de Deus, então o Espírito ainda está falando com você. E enquanto ele fala, há esperança, há vida, há chance de recomeçar. Não permita que a culpa ou o medo te afastem do amor de Deus. Ao contrário, use esse incômodo do coração como uma ponte para se render à graça. Deus não exige perfeição, mas um coração quebrantado. E se o seu está doendo, Ele está te ouvindo. Abra seu coração hoje. Volte-se a Ele com sinceridade. Peça que o Espírito Santo renove em você a sensibilidade para reconhecer o pecado, a força para se arrepender e a coragem para seguir em frente. A aplicação disso é simples, mas profunda. Confesse, entregue e recomece. Não adie mais. Talvez Deus esteja usando esta mensagem como um último chamado, uma última batida na porta. Você não está sozinho. Ele não te abandonou. O fato de você estar aqui, lendo até o fim, é mais uma prova de que o Espírito ainda está soprando sobre sua vida. E onde o Espírito sopra, há chance de renascimento. Então, pare agora por um instante. Feche os olhos, respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu não quero endurecer meu coração. Ainda que eu tenha falhado, me perdoa. Renova em mim a tua presença. Me dá um novo começo. Faça isso do seu jeito, com suas palavras. O céu ouve os corações sinceros e agora eu te convido. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração de vida. Compartilhe esta mensagem com alguém que está se sentindo longe de Deus. Talvez ela esteja a um passo da reconciliação. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Porque aqui, cada palavra é um chamado à graça. Cada vídeo é uma chance de recomeçar. E cada coração alcançado é uma vitória do céu. Se essa palavra falou com o seu coração, não guarde só para você. Escreva nos comentários: Espírito Santo, eu quero te ouvir, e declare publicamente sua entrega. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que ainda há perdão e recomeço. Inscreva-se no canal,
ative o sininho e receba novas palavras que fortalecem a sua fé. Aqui, cada vídeo é uma nova chance de ouvir a voz de Deus e viver uma transformação real. Porque enquanto o Espírito Santo estiver falando, ainda há esperança. E Ele está falando com você.